as pessoas que se despediram, em sua maioria, do rei do futebol, pessoas comuns, né? Gente que gosta de futebol, gente da cidade de Santos, gente que se deslocou de todos os lugares do Brasil para estar em Santos e dar um último adeus ao rei, enfrentaram uma fila gigantesca, não mediram esforços para isso. E, ao mesmo tempo, a morte do Rei Pelé, da principal figura do futebol, também escancarou algumas coisas que estão aí na nossa cara, né? Dentro desses ídolos que o nosso futebol proporcionou nos últimos anos, nós perdemos o maior deles, e talvez esses ídolos do nosso futebol, eles não sejam tão ídolos assim, ou pelo menos não queiram agir, né? Ou não consigam agir como ídolos mesmo. Porque você ser pentacampeão do mundo não significa que você é ídolo, significa que você tem uma grande conquista. E esses caras, os caras foram pentacampeões do mundo, foram conquistas pessoais, mais do que nunca me parecem conquistas pessoais, né? Que eles pegaram pra eles vivem na redoma deles, no mundinho deles, e eles não têm nenhum tipo de vontade de agir como pessoas que representam o povo, a população. E o Pelé sempre agiu dessa forma, essa é a grande diferença. O Pelé, até na morte dele, mostra porque ele é muito maior do que qualquer outro e não deve ser comparado com mais ninguém. E eu tô falando isso justamente porque é um debate que hoje tomou conta da mídia e ele tem que fazer parte mesmo, que é essa ausência gigantesca, não só de figuras que conquistaram o Penta, que conquistaram o Tetra, né? Só o Mauro Silva presente, nenhum jogador do pentacampeonato. Ainda tivemos a infeliz frase do Marcos, goleiro, rebatendo essa crítica, dizendo: ué, mas ninguém foi no enterro dos meus pais. Não faz o menor sentido isso que o Marcos trouxe, com todo respeito e carinho aos pais do Marcos, né? E todos os pais e a todos que perderam os pais. O Kaká, há poucos dias, falava sobre o brasileiro não reconhece seus ídolos, Ronaldo é visto na rua como um gordo qualquer. Ah, mas onde estava o Kaká? Esses caras, eles têm toda uma estrutura para pegar até para combinarem entre eles ali, de fazerem algo, de estarem ali ao lado, pessoas ligadas ao futebol mesmo, ícones do futebol. A gente viu apenas o Milton Neves lá, uma imagem muito bonita, né? Onde essas pessoas estão e por que elas não quiseram fazer parte? O Romário é um senador, o Bebeto também um político. Onde estão esses caras? Por que eles não quiseram largar um pouco as férias, que esse é um momento de férias de fato, para celebrarem, para prestarem uma homenagem, para participarem ali, como fez, né? O craque Neto ontem saiu da casa dele 9 horas da noite, chegou na Vila Belmiro meia-noite e ficou até 6 horas da manhã. Por que esses caras não apareceram? E quase sempre eles vêm com o discurso de que o brasileiro não reconhece ídolos. O brasileiro tá sofrendo a morte do Pelé, aqueles que puderam marcar presença marcaram, independente do status social. Esses caras realmente, assim, eu tô pensando, qual é o problema com o Pelé? É inveja? É algum tipo de rixa? Porque postar uma foto no Instagram, todo mundo faz. Agora, por que esses caras não apareceram, né? Treinadores de futebol, por que só a gente sempre critica um pouco o presidente do São Paulo aqui, o jeito dele. Por que só o Júlio Casares marcou presença e representando um clube gigantesco como é o São Paulo Futebol Clube? Os treinadores, o técnico da seleção brasileira, até então o Tite já deixou a seleção. Onde estão essas pessoas? Isso, de fato, indignou o brasileiro hoje, viu, Gustavo Soler? Acho que eles estão certos. Realmente, não reconhecemos esses caras como ídolos, porque eles não são ídolos. Você ser pentacampeão do mundo não te garante idolatria. A sua vida, as suas atitudes te garantem idolatria. Tanto que o craque Neto é um cara que ficou injustamente de fora de uma Copa do Mundo em 1990, nunca jogou uma Copa e age como um ídolo, e por isso é ídolo, principalmente dos corintianos. Então assim, cara, eu acho que no fundo eles estão certos, o brasileiro não reconhece esses caras como ídolos, porque eles de fato não são. São ídolos de camarote, né? Ídolos do VIP, ídolos de cortesias, porque é isso, quando precisa se misturar com o povão, os caras não estão lá, né? De uma vez que eu vi o Kaká, né? Citando o Kaká, porque foi o cara que disse, né, que o Ronaldo era só mais um gordo passeando nas ruas do Brasil. Então, pra ele, talvez o Pelé fosse só mais um velho, né, andando pelas ruas do Brasil. Talvez fosse isso, porque a última vez que o Kaká esteve em contato com o público e andando próximo do público foi no evento patrocinado pela Adidas, né, que aí ele foi correr na rua.
Só que aí, né, distante do público. O pessoal só viu ele na hora da largada e depois ele foi embora e ganhou, evidentemente, o que foi combinado ali com ele, né? Já que ele é um representante dessa marca de material esportivo. De resto, quando que ele esteve presente em algum momento na vida do brasileiro? Não, O que ele deixou de legado real no São Paulo? Nenhum, ele não é ídolo de São Paulo. É isso, ele é um ídolo do Milan. E ele exige que o brasileiro tenha essa... Sim, então... E aí não é falta de planejamento para esses caras, isso aqui, porque o Santos montou uma estrutura que possibilitava até a chegada de helicópteros. E o Santos convidou pessoas, avisou pessoas. Não foram porque não quiseram. Mas eu tenho um ponto que eu prefiro ficar com esse. Prefiro muito mais quem foi de gratidão, quem foi por respeito, quem abdicou de alguma coisa para conseguir ir até lá, quem se esforçou para chegar até lá, ou então quem não precisou de muito esforço, porque felizmente tem uma boa condição financeira e aproveitou desse momento que o Santos forneceu um espaço para pousar helicópteros. Eu pelo menos prefiro que quem esteve lá esteve de boa vontade. Sim. Foi de coração, foi pra realmente se despedir do Pelé. Porque se esses caras não foram, melhor. Se fosse também pra ir lá só pra dizer que foi. Então, melhor mostrar o sentimento de que não tá nem aí do que ir lá só pra fazer um publi no Instagram, né? Colocar um beba com moderação. Pois é, mas olha, eles vão ficar marcados, viu? E você lembrou essa questão do publi. O Neymar também tem de ser cobrado, porque o Mbappé ontem, o Paris Saint-Germain liberou o Mbappé aparentemente para ir num jogo de basquete. O Paris Saint-Germain, se eu não estou enganado, joga sexta-feira pela Copa da Liga Francesa. Um campeonato que não tem tanto peso assim para eles. E o Neymar já conseguiu várias vezes algumas liberações, algumas vezes ele forçou até, né, algumas liberações. E no primeiro momento o pai do Neymar falou que o clube não liberou. Não é o que chega, né? Não sei se de forma oficial o Paris Saint-Germain se pronunciou, mas o Neymar, né, levando em consideração que talvez ele seja o maior jogador do Santos pós-Pelé, olha... Como a internet é rápida, Neymar foi visto hoje, foi flagrado pelo jornal L'Equipe num show de pagode. Pois é. Em Paris. Pois é, então... Assim, cara, não venham depois pedir pra que a gente respeite esses caras como ídolos, como figuras que a gente tem que ficar bajulando, como a gente deveria e tinha a obrigação de fazer com o Pelé, por exemplo. Porque eles podem proporcionar alegrias momentâneas, né, pro torcedor de futebol e tal, mas a idolatria, ela vai muito além, né? Então, eu achei uma grande decepção. Achei assim... que a comoção seria totalmente diferente de pessoas também da mídia, tá? De gente Sim. ligada ao futebol que já se aproveitou, podemos dizer assim, da figura do Edson Arantes do nascimento do Pelé e que por algum motivo não apareceram. Eu posso estar, nossa, mas o que você fez? Você não foi lá, tal. Cara, mas eu vou falar pra você, eu não tenho o peso que essas pessoas têm. Né? Essas pessoas, elas precisam saber a dimensão e a importância que elas têm, até porque elas estão sempre comprando. Esses caras têm mania de falar que o brasileiro não respeita ídolo, o brasileiro esquece muito fácil. Essa morte do Pelé veio pra mostrar que o brasileiro se importa com as pessoas certas. Exato, exatamente. Lembrando que um pentacampeão trabalha na CBF e ele não veio com o presidente da CBF. O Juninho Paulista não veio com o Edinaldo. Não apareceu? Não. E ele é funcionário da casa, né? O patrão dele foi e ele não foi. O porquê ele não foi? Talvez porque... Tá de saída? Mas seria lá, né, um último ato, né? Tem, sei lá, jogo do Ituano pra assistir, não sei. Mas... copinha aí, né? Mas não foi, né? E é funcionário da instituição que carrega 5 estrelas 3 com o aval... talento e gols de Pelé. Cara, o Ronaldo Fenômeno talvez seja o maior jogador brasileiro depois do Pelé. Eu acho que talvez seja de fato. Além disso, ele é presidente de um clube, dono de um clube do Brasil, da elite, que é o Cruzeiro. É injustificável o Ronaldo não aparecer no velório do Pelé. É injustificável, cara. Por sinal, só 4 clubes tiveram representantes.
O São Paulo na figura do presidente Júlio Casares, Palmeiras na figura do vice-presidente o Tarso. A Leila só não compareceu porque ela estava em viagem voltando ao Brasil, então ela solicitou a presença do Tarso no velório do Pelé, que é o vice-presidente, um dos vice-presidentes do Palmeiras, evidentemente o presidente Andrés Rueda dos Santos e um representante do Botafogo. Hoje ainda tivemos a apresentação e daqui a pouco com uma matéria especial do Paulo do Vale aqui nos Donos da Bola, uma matéria especial sobre a apresentação do Vitor Pereira. O Flamengo, no dia do enterro do Pelé, fez a apresentação de um técnico.